Bom dia, pessoal. Hoje veremos na apostila 6 as aulas 15 e 16 que estão na página 127, setor B. Distância entre ponto e reta. Vamos considerar aqui um ponto P e aqui as coordenadas deste ponto, que eu vou calcular a distância até uma determinada reta. Esse ponto é representado assim, ó, a abscissa, o x, por x0, a ordenada y por y0. E uma reta R. Importante, muito importante. Para você calcular a distância de um ponto P a uma reta R, a equação da reta deve estar na forma geral. Qual é a forma geral? AX mais BY mais C igual a zero. A distância de P, do ponto P à reta R, é calculada por esta fórmula aqui. A distância é igual módulo de A vezes x0 mais B vezes y0 mais C sobre a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Lembrando, quem é esse x0, quem é esse y0? São as coordenadas do ponto conhecido que você está calculando a distância. x0 e aqui y0. Quem é A, B e C? Esses coeficientes aqui, ó. A, B e C. A fórmula parece um pouco difícil, mas ela é de simples aplicação. Exercício 1. Qual é a distância do ponto P menos 1, 3 à reta R? 2x menos y menos 5 igual a zero. Note que daqui, ó, você obtém que este menos 1 é o x0 e que esse 3 é o y0, que você vai usar aqui na fórmula. Quem é o A? Aqui, ó, AX, este é o A. Aqui, ó, tem o menos 1, este é o B. E este, menos 5, 5 negativo, é o C. Eu escrevi a fórmula. A distância entre um ponto P e uma reta R é módulo de AX0 mais BY0 mais C, sobre raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Agora é uma questão só de substituir o valor do A, do B, do C, do x0 e do y0. Aqui, A, 2, vezes x0, menos 1, mais B. Acontece que o B aqui é negativo, é menos 1. Vai ficar mais menos 1, que é menos 1. Então, menos 1, que é o B, vezes y0, que é 3. Mais C. Só que é menos. Aqui é 5 negativo, vai ficar mais menos 5, que é menos 5. Entre módulo. Bom, módulo. Sobre a raiz quadrada de A quadrado. 2 ao quadrado, mais B quadrado. B é menos 1. Menos 1, entre parênteses, ao quadrado. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 5, sobre raiz quadrada, 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado é 1. Aqui, menos 2, menos 3, menos 5, dá menos 10. Módulo de menos 10 sobre a raiz quadrada de 5. O módulo de menos 10 é 10, sobre raiz quadrada de 5. Vou racionalizar esse denominador, multiplicando por raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5. Aqui, 10 vezes raiz quadrada de 5, 10 raiz quadrada de 5. Aqui embaixo, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5 ao quadrado, ou raiz quadrada de 25, que é 5. Simplifica por 5. 10 por 5, 2. 5 por 5, 1. Eu não preciso escrever o denominador 1.
Então, 2 raiz quadrada de 5. Exercício 2. Os valores de K para os quais a distância do ponto P à reta R seja igual a 1 são. Vamos lá. Primeira coisa. Na fórmula aparece x0 e y0. Quem é x0, quem é y0? São as coordenadas do ponto que você está calculando a distância. Então, este aqui é o x0, este é o y0. Muito importante, para aplicar a fórmula da distância de um ponto a uma reta, a reta deve estar na forma geral. AX mais BY mais C igual a zero. Professor, e se não estiver? A primeira providência é passar tudo que tem aqui do segundo membro para cá e deixar igual a zero. Deixar na forma geral. AX mais BY mais C igual a zero. Na fórmula aparece A, B e C. Quem é o A? Esse aqui, ó. 3. Quem é o B? Menos 4. Quem é o C? 1. Do enunciado, eu tiro que a distância entre este ponto e esta reta é 1. Tá aqui, ó. A distância seja igual a 1. Então, a distância é 1. A fórmula. Distância de um ponto a uma reta. Módulo de AX0 mais BY0 mais C. Sobre raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Agora nós vamos substituir A, B e C, x0 e y0. AX0. A, 3. x0, 2. 3 vezes 2. Mais BY0. Atente-se que aqui, ó, o B é menos 4. 4 negativo. Então, menos 4 vezes Y0. Quem é o Y0? K. Mais C. O C é 1 positivo. Sobre raiz quadrada de A quadrado A. 3. 3 ao quadrado. Mais, aqui, ó, B ao quadrado. O B, 4 negativo. Menos 4 ao quadrado. Aqui, 1. Eu substituí, eu esqueci de falar, ó, substituí o D, que é a distância, que é 1. Multiplicando aqui, 3 vezes 2, 6, menos 4K mais 1, módulo. Raiz quadrada, 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado, 16. Melhorando um pouco o aspecto, aqui, ó, 6 mais 1, 7. Menos 4K, módulo de 7 menos 4K. 9 mais 16 dá 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Então ficou assim, ó. 1 é igual, módulo 7 menos 4K sobre 5. Antes de nós continuarmos, vamos fazer aqui um lembrando. O módulo de x é igual a 5? Módulo de x é igual a 5. Então, o x é 5 ou o x é menos 5, lembra, né? Só que aqui não é x, ó, é 7 menos 4K, mas é como se fosse aqui o x que está representado aqui. Então vai ficar assim. Vamos fazer aqui, ó, módulo de 7 menos 4K vezes 1, que está aqui embaixo, módulo de 7 menos 4K. Igual, agora aqui, 5 vezes 1, 5. Esse é como se fosse o x, né? 7 menos 4K é igual a 5, ou 7 menos 4K igual a menos 5. Menos 4K igual a 5, 7, aqui eu vou subtrair 7, menos 4K igual 5 menos 7, menos 2, multiplica por menos 1, 4K igual a 2, vamos dividir por 4, 2 dividido por 4, simplifica por 2, K igual a meio. Ou 7 menos 4K igual a 5 negativo. Menos 4K igual a menos 5, subtrai o 7, menos 5 menos 7, menos 4K menos 5 menos 7 menos 12, então menos 4K igual a 12 negativo, multiplica por menos 1, 4K igual a 12, vamos dividir aqui por 4,
12 por 4, K igual a 3. Resposta. Ele queria os valores de K, de modo que a distância deste ponto a esta reta fosse igual a 1. K igual a meio, ou... Com a teoria que nós vimos a respeito de distância entre ponto e reta, você já é capaz de resolver alguns exercícios que estão no caderno de exercícios, na página 50, os exercícios de 61 a 64. Eu ainda vou resolver outros exemplos de exercícios mais complexos. E em seguida eu peço para você resolver outros exercícios. Em caso de dúvida, entre em contato comigo por meio do plural.